Você já se perguntou por que às vezes a vida parece desabar justamente quando você está fazendo tudo certo? Por que o silêncio de Deus se torna ensurdecedor exatamente no momento em que você mais precisa de uma resposta? Há uma história antiga, preservada através de milênios, que nos revela um segredo profundo sobre o sofrimento humano, e o que você está prestes a descobrir pode transformar completamente sua forma de enxergar as provações da vida. Prepare seu coração, porque vamos mergulhar em uma jornada através do livro de Jó, e o que arqueólogos, linguistas e estudiosos das Escrituras descobriram sobre este texto milenar vai abrir seus olhos para verdades que Deus preservou para este momento da sua vida. O livro de Jó é considerado por muitos estudiosos bíblicos como um dos textos mais antigos já escritos, possivelmente anterior até mesmo aos escritos de Moisés. Imagine por um momento, enquanto civilizações antigas, como os sumérios e babilônios, estavam erguendo suas torres e escrevendo em tábuas de argila, já existia esta narrativa profunda sobre o sofrimento humano e a soberania divina. Arqueólogos que estudam a região de Uz, onde Jó habitava, identificam esta área como provavelmente localizada na região que hoje conhecemos como o norte da Arábia Saudita ou sul da Jordânia, uma terra árida onde caravanas cruzavam o deserto carregando especiarias e tesouros, distante aproximadamente 700 quilômetros de Jerusalém, uma jornada que na época levaria mais de um mês para ser completada a pé. Mas o que realmente estava acontecendo nos bastidores do sofrimento de Jó? A narrativa começa com uma cena que poucos realmente compreendem em toda a sua profundidade. Nos capítulos 1 e 2 de Jó, somos levados para além do véu da realidade física e testemunhamos um diálogo celestial entre Deus e Satanás. A palavra Satanás vem do hebraico Satã, que significa literalmente adversário ou acusador, e no contexto original carrega o sentido de alguém que atua como um promotor de acusação em um tribunal. Naquela época, no sistema judicial do Oriente Próximo, o acusador tinha um papel específico. Ele testava a integridade das testemunhas e dos acusados através de questionamentos rigorosos. E aqui está algo fascinante que historiadores e teólogos explicam. Deus não estava consultando Satanás sobre o que fazer com Jó. O texto original em hebraico mostra que foi Deus quem iniciou a conversa, perguntando: "Observaste o meu servo Jó?" Antropólogos culturais revelam que naquela sociedade, quando alguém chamava a atenção para uma pessoa de forma pública, estava fazendo uma declaração de confiança absoluta. Deus estava, na verdade, exibindo Jó como evidência de que a integridade humana existe, de que é possível servir a Deus por amor genuíno e não apenas por benefícios. Mas Satanás lança uma acusação devastadora que ecoa através dos séculos. Porventura Jó teme a Deus debalde? A palavra hebraica usada aqui, shinam, significa gratuitamente, sem razão ou sem recompensa. O adversário estava questionando a própria natureza da fé humana. Será que alguém serve a Deus apenas por quem Ele é? Ou todos nós somos movidos apenas pelo que recebemos? Esta é a questão teológica mais profunda já levantada nas Escrituras e estava sendo testada na vida de um homem que nem sequer sabia que era o centro de um debate cósmico. Agora, para entendermos isso completamente, precisamos saber que naquela época as pessoas acreditavam em uma teologia muito direta de causa e efeito. Documentos da época, incluindo textos babilônicos e egípcios contemporâneos, confirmam que praticamente todas as culturas antigas operavam com a mesma premissa. Bênção é sinal de aprovação divina. Sofrimento é sinal de pecado ou maldição. Esta era a estrutura mental universal. Arqueólogos descobriram tabletes cuneiformes da Mesopotâmia que descrevem rituais de purificação para pessoas que sofriam calamidades, pois presumia-se que haviam ofendido alguma divindade.
Jó vivia segundo esta mesma estrutura. O texto nos revela que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A palavra hebraica para íntegro, tam, significa completo, sem mácula, perfeito em seu caráter. Historiadores explicam que Jó não era apenas religioso, ele era extraordinariamente próspero. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Para termos uma ideia real do que isso significava, especialistas em economia antiga calculam que o patrimônio de Jó equivaleria hoje a centenas de milhões de dólares. Ele era, literalmente, o homem mais rico de todo o Oriente. E então, em um único dia, tudo desmorona. Vem o primeiro mensageiro. Sabeus atacaram e levaram os bois e jumentas. O segundo mensageiro, fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas. O terceiro, caldeus roubaram os camelos. E o quarto traz a notícia mais devastadora. Uma ventania destruiu a casa onde seus 10 filhos estavam celebrando e todos morreram. Geólogos que estudam a região explicam que tempestades de vento no deserto próximo ao Oriente Médio podem alcançar velocidades superiores a 160 km por hora, capazes de derrubar estruturas inteiras em segundos. Mas aqui vem algo que a maioria das pessoas não percebe. Jó não sabia nada sobre o diálogo celestial. Ele não tinha conhecimento de que estava sendo testado. Do ponto de vista dele, Deus simplesmente havia se voltado contra ele sem motivo aparente. Esta é a realidade do sofrimento humano. Nós experimentamos a dor sem conhecer o propósito invisível que está sendo tecido nos bastidores da nossa história. Jó estava vivendo no escuro absoluto quanto ao porquê, e ainda assim, sua primeira reação foi adorar. No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Especialistas em literatura hebraica explicam que esta declaração de Jó é estruturada em forma de poesia equilibrada, o que indica não um impulso emocional cego, mas uma convicção profundamente enraizada em seu entendimento de Deus. Mesmo na dor insuportável, Jó mantinha sua integridade. O texto bíblico registra: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas Satanás não estava satisfeito. Ele volta a se acusar, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Antropólogos culturais revelam que a expressão pele por pele era um provérbio comercial da época, usado por mercadores, significando que uma pessoa trocaria qualquer coisa para preservar a própria vida. Satanás estava dizendo que Jó só havia se mantido fiel porque ainda tinha saúde. Deus permite então que Satanás toque no corpo de Jó, com uma única restrição: poupar sua vida. E Jó é atingido por uma enfermidade terrível. O texto descreve tumores malignos desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Médicos e estudiosos de doenças antigas que analisaram os sintomas descritos no livro sugerem várias possibilidades, desde lepra até uma forma grave de dermatite. Mas o que todos concordam é que era algo extremamente doloroso, desfigurante e socialmente isolante. Para aquela sociedade, a doença não era apenas um problema físico, era um estigma social absoluto. Documentos históricos revelam que pessoas com doenças de pele eram frequentemente expulsas das cidades e forçadas a viver em áreas remotas. Jó foi reduzido a sentar-se sobre cinzas, raspando suas feridas com um caco de cerâmica. Arqueólogos que estudam os costumes de luto no Antigo Oriente Médio explicam que sentar-se nas cinzas era o símbolo máximo de humilhação e arrependimento, usado por aqueles que estavam em profundo lamento ou se consideravam totalmente rejeitados. Para termos dimensão do que isso significava, Jó,
o homem mais rico e respeitado de toda a região, estava agora vivendo literalmente como um mendigo no lixão da cidade. E então vem o momento em que até sua esposa, a única pessoa que restou ao seu lado, desmorona. Ela lhe diz: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Para entendermos essa fala, precisamos saber que naquela época, blasfemar contra Deus era considerado um pecado digno de morte imediata. Ela estava essencialmente sugerindo um suicídio espiritual, mas Jó responde com uma das declarações mais profundas de toda a Escritura: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Aqui está uma revelação linguística poderosa. A palavra hebraica traduzida como mal é ra, que não significa necessariamente pecado ou maldade moral, mas calamidade, adversidade, dificuldade. Jó estava reconhecendo que da mão de Deus vêm tanto as bênçãos quanto as provações, e ambas têm propósito divino. Esta é uma verdade que teólogos levaram séculos para compreender plenamente. Deus não é apenas o Deus dos momentos bons. Ele é soberano sobre toda a existência humana, incluindo o sofrimento. Mas então acontece algo interessante. 3 amigos de Jó ouvem sobre suas calamidades e vêm visitá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. O texto nos diz que quando o viram de longe, mal o reconheceram e romperam em choro. Eles rasgaram suas vestes e lançaram pó sobre suas cabeças e ficaram sentados com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites. Historiadores explicam que este era o período tradicional de luto intenso naquela cultura. O número 7 tinha profundo significado simbólico nas culturas semíticas antigas, representando completude e totalidade. Eles estavam cumprindo o ritual completo de solidariedade com alguém em luto profundo. E aqui começa uma das sessões mais extraordinárias de toda a Bíblia: o grito existencial de Jó. No capítulo 3, ele finalmente quebra seu silêncio e amaldiçoa o dia em que nasceu. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Esta é a dor humana em sua forma mais crua e honesta. Jó não está blasfemando contra Deus, mas está questionando sua própria existência. Psicólogos que estudam trauma profundo explicam que este tipo de questionamento existencial é uma resposta natural a sofrimento intenso e prolongado. É o momento em que a alma humana busca algum tipo de controle sobre o incontrolável, ainda que seja apenas negando retrospectivamente a própria existência. O que Jó faz nos próximos capítulos é algo que a religião tradicional muitas vezes teme. Ele questiona. Ele não aceita respostas prontas. Ele demanda entender. E é aqui que seus 3 amigos começam a falar, e cada um deles representa um tipo de teologia sem empatia. Elifaz argumenta baseado em experiência mística. Bildade argumenta baseado em tradição antiga. Zofar argumenta baseado em lógica moral simplista. Mas todos eles chegam à mesma conclusão devastadora: Jó deve ter pecado. Para entendermos por que eles pensavam assim, precisamos saber que naquela época, conforme revelam textos cuneiformes da Babilônia e papiros egípcios, toda calamidade era interpretada como punição divina. Não havia espaço conceitual para sofrimento inocente. Se alguém sofria, era porque havia transgredido alguma lei divina. Esta era a estrutura mental universal. Os amigos de Jó não estavam sendo cruéis, eles estavam sendo fiéis à teologia de sua época. Mas Jó resiste. Ele mantém sua integridade. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. A palavra hebraica para esperarei, yashal, carrega o sentido de aguardar com expectativa confiante, mesmo sem ver evidência. Esta é fé genuína, não é otimismo cego, mas confiança fundamentada no caráter de Deus, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário.
E então, do capítulo 3 ao capítulo 37, temos este extraordinário debate entre Jó e seus amigos. Eles falam, Jó responde. Eles acusam, Jó defende. É um vai e vem teológico intenso. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, enquanto os amigos citam verdades teológicas corretas, eles erram completamente no discernimento. Eles têm ortodoxia sem empatia. Eles têm doutrina sem amor. E no final, Deus mesmo vai repreendê-los por isso. Mas há um quarto personagem que aparece de forma misteriosa no capítulo 32. Eliú. O texto nos diz que ele é jovem e havia esperado os mais velhos falarem primeiro, conforme era o costume cultural daquela época. Antropólogos explicam que nas sociedades patriarcais do Oriente Próximo, a idade era sinônimo de sabedoria, e os jovens não tinham permissão para falar até que os anciãos tivessem terminado. Mas Eliú finalmente explode em indignação. Ele repreende tanto os amigos de Jó quanto o próprio Jó. O que torna Eliú fascinante é que ele apresenta argumentos que nenhum dos outros havia considerado. Ele fala sobre como Deus usa o sofrimento para ensinar, refinar e prevenir pecado maior. Ele apresenta uma teologia mais sofisticada do sofrimento. Linguistas hebraicos notam que o vocabulário usado por Eliú é ligeiramente diferente dos outros personagens, sugerindo que ele pode ter vindo de uma região diferente, possivelmente tendo acesso a tradições de sabedoria distintas. E o mais interessante, Deus nunca repreende Eliú. Quando Deus finalmente fala, ele ignora Eliú completamente, como se seus argumentos tivessem algum mérito que os outros não tinham. E então vem o momento climático. Capítulos 38 a 41. Deus fala, mas ele não fala de um trono celestial sereno. Ele fala de um redemoinho, de dentro de uma tempestade. A palavra hebraica é seará, que significa literalmente um vento turbilhonante, caótico. Meteorologistas que estudam o clima do Oriente Médio explicam que tempestades de areia naquela região podem criar redemoinhos de vento e poeira que obscurecem completamente a visão, criando uma experiência aterrorizante de desorientação total. Por que Deus escolhe falar do meio do caos? Especialistas em simbolismo bíblico explicam que o redemoinho representa a própria condição de Jó, a turbulência interior, a confusão mental e emocional. Deus estava encontrando Jó exatamente onde ele estava, no meio do caos. E o que Deus faz é extraordinário. Ele não responde nenhuma das perguntas de Jó. Em vez disso, ele faz mais de 70 perguntas consecutivas a Jó. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Deus está levando Jó em um tour pelo cosmos. Ele fala sobre a criação da terra, sobre as águas do mar, sobre o amanhecer, sobre as profundezas do oceano, sobre a neve e o granizo. Astrônomos e físicos modernos ficam impressionados com a precisão poética dessas descrições. Deus fala sobre as Pleiades e Órion, constelações que só recentemente a ciência conseguiu mapear completamente e que estão a centenas de anos-luz de distância da Terra. Deus fala sobre animais selvagens, leões, corvos, cabras monteses, gazelas, asnos selvagens, bois selvagens, avestruzes, cavalos, falcões, águias. Zoólogos que estudam estas espécies explicam que cada descrição contém detalhes comportamentais precisos que só poderiam ser conhecidos através de observação cuidadosa. Mas não é uma aula de biologia. Deus está mostrando a Jó que existe uma ordem no universo que transcende completamente a compreensão humana. E então Deus fala sobre duas criaturas misteriosas, Behemote e Leviatã. Estudiosos debatem há séculos sobre o que esses animais representam. Alguns sugerem que Behemote é um hipopótamo e Leviatã é um crocodilo. Outros argumentam que são criaturas mitológicas representando o caos primitivo. Mas o que é inegável é o simbolismo.
Deus está mostrando que Ele controla até mesmo as forças mais selvagens e incontroláveis da criação. E qual é a resposta de Jó? Silêncio reverente. Depois, humildade profunda. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E então vem a declaração mais importante de todo o livro. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui está o segredo que Jó descobriu no meio do sofrimento. A palavra hebraica para conhecia, no versículo antes eu te conhecia só de ouvir falar, é chamá, que significa literalmente ouvir ou conhecer por relato de outros. Mas quando ele diz, agora os meus olhos te veem, ele usa ra, que significa ver com experiência direta, perceber com todos os sentidos, conhecer intimamente. Jó está dizendo que sua experiência de Deus foi completamente transformada. Antes, ele conhecia Deus através de tradições, rituais, doutrinas. Agora, ele conhecia Deus através de encontro pessoal e direto. Teólogos explicam que este é o paradoxo central da fé. Às vezes, Deus precisa nos despojar de tudo o que temos para que possamos descobrir quem Ele realmente é. Enquanto Jó tinha tudo, sua fé era confortável, tradicional, baseada em fórmulas. Quando tudo foi tirado, ele foi forçado a encontrar Deus não como um doador de bênçãos, mas como o próprio Deus, suficiente em si mesmo. O sofrimento não destruiu a fé de Jó. Ele a purificou e aprofundou. Filósofos cristãos ao longo dos séculos, desde Agostinho até C.S. Lewis, reconheceram esta verdade. O sofrimento é o megafone de Deus. É a ferramenta que ele usa para despertar almas adormecidas. Não porque Deus seja cruel, mas porque nós, humanos, temos uma tendência natural de buscar Deus apenas quando o precisamos, não por quem Ele é. E aqui está algo que muda tudo. Deus não apenas restaurou Jó, Ele o restaurou em dobro. O texto diz que Deus deu a Jó o dobro de tudo que ele tinha antes. 14.000 ovelhas em vez de 7.000. 6.000 camelos em vez de 3.000, 1.000 juntas de bois em vez de 500, 1.000 jumentas em vez de 500. Economistas que calculam esses números explicam que isso representava uma riqueza extraordinária, suficiente para estabelecer dinastias por gerações. Mas há um detalhe que muitos não percebem. Deus deu a Jó exatamente 10 filhos novamente, não 20. Por quê? Porque os primeiros 10 não estavam perdidos eternamente. Em uma cosmovisão bíblica, onde existe vida após a morte e ressurreição, Jó ainda tinha seus 10 primeiros filhos, apenas não mais na terra. Deus não precisava duplicar o que não estava realmente perdido. Esta é uma verdade profunda sobre a eternidade que está escondida nas entrelinhas do texto. O livro termina dizendo que Jó viveu 140 anos depois disso e viu seus filhos e netos até a 4ª geração. Genealogistas explicam que ver 4 gerações era considerado um sinal supremo de bênção divina naquela cultura. Mas mais importante do que a duração da vida de Jó é a qualidade dela. O texto diz que ele morreu velho e farto de dias. A expressão hebraica sabea yamim significa literalmente satisfeito com dias. Ou seja, ele viveu uma vida plena, completa, sem arrependimentos. Então qual é o segredo que Jó descobriu? É este: Deus não se revela na explicação do sofrimento, mas na presença em meio ao sofrimento. Jó nunca recebeu uma resposta para a pergunta por quê. Deus nunca explicou a aposta celestial com Satanás. Jó morreu sem saber conscientemente que tinha sido testado. Mas ele descobriu algo infinitamente mais valioso. Ele descobriu quem Deus realmente é.
A verdadeira fé não é acreditar que Deus sempre vai nos livrar das tempestades. A verdadeira fé é conhecê-lo tão profundamente que mesmo quando ele não livra, mesmo quando o sofrimento persiste, mesmo quando o céu parece de bronze e as orações parecem retornar vazias, ainda assim nós sabemos que ele é bom, que ele é soberano, que ele tem um propósito que transcende nossa compreensão limitada. Arqueólogos e historiadores que estudam civilizações antigas notam que quase todas as culturas têm narrativas sobre sofrimento injusto e questionamento dos deuses. Mas o livro de Jó é único porque não oferece respostas simplistas. Ele abraça o mistério. Ele honra as perguntas. Ele valida a dor. E, ao mesmo tempo, ele aponta para uma realidade maior, para um Deus que é infinitamente maior que nossas categorias mentais. O sofrimento de Jó não foi punição, foi revelação. Não foi maldição, foi purificação. Não foi evidência da ausência de Deus. Foi convite à presença mais profunda de Deus. E esta é a verdade que o Espírito Santo quer gravar em seu coração hoje. Você pode não entender por que está passando pelo que está passando. Você pode estar sentado nas cinzas, como Jó, raspando suas feridas, questionando onde Deus está. Mas saiba isto: Deus não está ausente. Ele está preparando algo em você que só pode ser forjado no fogo da provação. A palavra hebraica para testar, usada no contexto de refinar metais, é tzaraf. Ela aparece repetidamente nas Escrituras quando Deus fala sobre purificar seu povo. Metalúrgicos explicam que para purificar ouro ou prata, o metal precisa ser aquecido a temperaturas extremamente altas até que todas as impurezas subam à superfície e possam ser removidas. O refinador não abandona o metal no fogo, ele fica sentado ao lado da fornalha, observando cuidadosamente. E sabe quando o processo está completo? Quando ele consegue ver seu próprio reflexo na superfície do metal purificado. Esta é a imagem do que Deus faz conosco. O sofrimento não é abandono, é atenção intensiva. Deus está nos refinando até que sua própria imagem seja claramente refletida em nós. Jó entrou no sofrimento como um homem justo, segundo padrões humanos. Ele saiu como um homem que havia visto Deus face a face, transformado de dentro para fora. E agora, deixe-me compartilhar com você uma palavra final que creio que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, quer que você ouça hoje. Jesus, que se tornou o sofredor perfeito, que experimentou dor além do que qualquer ser humano poderia suportar, que clamou no Getsêmani, se possível, passa de mim este cálice, que foi abandonado na cruz ao ponto de gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Esse mesmo Jesus conhece cada grama de dor que você está carregando. Ele não se aproxima de você com julgamento, como os amigos de Jó. Ele se aproxima com cicatrizes nas mãos, evidência de que ele próprio desceu ao vale mais escuro que qualquer ser humano pode experimentar. Ele bebeu o cálice do sofrimento até a última gota. E ao fazer isso, ele transformou o significado de todo o sofrimento humano. Sua cruz nos mostra que Deus não é indiferente à nossa dor. Ele escolheu experimentá-la em sua própria carne. E agora, ressurreto e glorificado, Jesus estende a mão para você e diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra grega para aliviarei, anapao, significa dar descanso, refrescar, revigorar. Não é promessa de que o sofrimento terminará imediatamente, mas é promessa de que você não caminhará sozinho através dele. Jesus te oferece algo que nem mesmo Jó teve durante seu sofrimento: a certeza absoluta de que Deus te ama com amor eterno e incondicional. Jó teve que descobrir isso através da tempestade. Você pode saber isso agora, com certeza, porque Jesus já passou pela tempestade suprema por você. Ele já pagou o preço, ele já venceu a morte,
E agora, em sua presença, você encontra não apenas respostas, mas algo muito melhor. Você encontra paz. Paz que excede todo entendimento. Paz que não depende de circunstâncias. Paz que pode coexistir com lágrimas, mas que assegura à sua alma que o fim da história já está escrito e é glorioso. O segredo que Jó descobriu, você também pode descobrir. Deus não precisa explicar seus caminhos para ser digno de confiança. Ele já provou seu amor de forma definitiva através da cruz de Cristo. Então hoje, seja qual for a fornalha pela qual você está passando, seja qual for a pergunta que ecoa em seu coração sem resposta, seja qual for a dor que parece não ter fim, lembre-se, o mesmo Deus que esteve com Jó está com você. O mesmo Deus que falou do redemoinho fala ao seu coração agora. E o mesmo Deus que restaurou Jó em dobro tem planos de restauração para você que vão além da sua imaginação mais ousada. Não porque você mereça, não porque você é perfeito, mas porque Ele é fiel, porque Ele é amor, porque Ele é o Deus que não desperdiça sofrimento, mas o transforma em glória. Em nome de Jesus Cristo, o sofredor perfeito que se tornou o nosso Salvador eterno, receba esta palavra hoje. Seu sofrimento não é o fim da história. É o meio através do qual Deus está escrevendo algo glorioso em você. Confie nele, descanse nele. E um dia, como Jó, você também dirá: agora meus olhos te veem. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que ultrapassa todo entendimento, guarde seus corações e mentes no conhecimento e amor de Deus. Que o Espírito Santo seja seu consolador e conselheiro em cada momento de escuridão. E que o Pai Celestial, em sua infinita sabedoria e amor, transforme cada lágrima sua em semente de glória eterna. Toda honra, glória e louvor sejam dados ao Deus triuno, Criador dos céus e da terra, Redentor da humanidade, sustentador de toda a vida. Amém.